E aí, galerinha, beleza? Então vamos lá para mais um vídeo. Então esse é o terceiro e último vídeo para a gente fechar a aula 15 e 16, tá? Que tem lá como título transporte celular. Então no primeiro vídeo vocês viram o transporte passivo, exemplos de transporte passivo, que é difusão simples, facilitada e osmose, no qual não vai gastar energia, né? A gente tem ali a passagem de solutos e solvente, no caso da osmose, o transporte de água, difusão simples e facilitada, transporte de solutos, e mantém o equilíbrio, beleza. Depois a gente viu no segundo vídeo o transporte ativo, né? Representado aí por um exemplo da bomba de sódio e potássio, no qual a gente tem lá a movimentação de sódio e potássio, né, para dentro e para fora da célula, a fim de mandar impulsos nervosos. Então, essa bomba, ela acontece, esse tipo de transporte ativo, né, que gasta energia, ele vai acontecer nas nossas células nervosas, que são os neurônios, um exemplo, né, nas nossas células musculares. Então, para mandar o impulso nervoso, é necessário que esses íons se movimentem, despolarizando e polarizando as cargas aí da membrana interna e externa da membrana plasmática, tá? Quer dizer, no meio intracelular, no meio extracelular, né? Que a gente falou das cargas. Beleza, passou. Agora aqui a gente vai finalizar falando dos processos de endocitose e exocitose. A palavra endocitose quer dizer entrar. Então, é uma nomenclatura que a gente usa para quando substâncias entram na célula, tá? Exocitose vem de sair, exo de externo. Então, a gente usa essa nomenclatura para dizer quando as coisas saem da célula. Até coloquei aqui uma figura para brincar com vocês, né? Sai o Bento, entra o Chico. Então, olha só. Na endocitose, que é o processo de entrar substâncias na célula, a gente tem dois tipos, a fagocitose e a pinocitose. Fago vem de comer, então é quando a célula come algo. Nossa, come algo é quando entra lá uma molécula ou algum tipo de alimento para essa célula poder fazer lá a digestão no lisossomo, que vocês aprenderam no início do bimestre, que é a organela que faz a digestão, né? Então, fagocitose vem de comer e pinocitose vem de beber. É quando a célula, então, bebe, ou seja, entra ali líquidos. Um exemplo clássico é a água, tá? Então, olha só, vamos começar pela fagocitose. Então, de novo, endocitose é de entrar. Vai ter dois tipos de entradas na célula, líquidas e sólidas. No caso de fago, alimentos e pino de bebida. Então, ó, vamos pensar que essa célula aqui, tá? Parece um ovo, né? Mas é uma célula, representação de uma célula. Vamos pensar que seja um protozoário. Protozoário é um ser vivo unicelular, muito simples, causadores aí de várias doenças. Vocês devem saber da amebíase, que é causada pela ameba, que é um protozoário. Cuidado, não é uma bactéria, tá? São seres diferentes. A gente vai ter essas aulas mais pra frente. Então, o vírus, bactéria e protozoários e fungos, eles podem causar doenças e cada um deles tem diferença em sua estrutura celular. Os protozoários, eles são unicelulares, então, ou seja, eles são compostos por uma única célula e eles se alimentam principalmente de bactérias. Então, olha só, vamos imaginar que esse protozoário vai comer uma bactéria. Então, se a bactéria vai entrar na célula dele, ele vai fazer o processo de endocitose, do tipo fagocitose, porque ele vai comer a bactéria, que é um outro ser vivo, né, sólido. Então, ó, aqui a partícula sólida, vamos pensar que é uma bactéria. E na segunda imagem aqui, a gente tem o protozoário, que seria essa representação celular, porque, de novo, o protozoário ele é composto de uma única célula. Ele vai fazer um processo de englobar a bactéria, né? Ele vai fagocitar. Então, ele lança a membrana plasmática para frente, tá? Para poder envolver essa partícula. A gente chama isso de pseudópodes ou de falsos pés. É como se promovesse pés para frente para poder englobar a partícula. E aí a membrana plasmática, pessoal, não está representada aqui no desenho, ela se encontra lá na ponta,
tá? E ela se funde, formando um fagossomo, ou seja, uma vesícula lá dentro. Então, aqui a gente tem a bactéria fagocitada. E aí, a gente vai ter, nessa célula aqui, vesículas que vão fazer a digestão dessa partícula, que no caso eu estou representando um exemplo de protozoário comendo uma bactéria. Então, o processo de fagocitose é isso, né? O englobamento da partícula, a membrana plasmática, então, ela lança, né, para frente a membrana plasmática e funde lá nas pontinhas. Então, pensa que essas pontinhas estão sendo fundidas, se encontrando, formando uma vesícula, que é essa bolinha aqui que a gente chama de fagossomo, tá? Ó, partícula englobada, e por fim vai acontecer a digestão lá dentro. Então, isso é um exemplo de endocitose, porque tá entrando, do tipo fagocitose, porque é um tipo de alimentação que a própria célula tá fazendo. Na pinocitose é diferente, olha só. Vamos pensar então aqui, substâncias líquidas, vai entrar dentro da célula, né? Vai entrar lá no meio intracelular. Então, todos esses pontinhos aí se representam substância líquida. O risco é a membrana plasmática. Ao invés da membrana plasmática lançar, né, os seus falsos pés, que a gente chama de pseudópodes, parece pés lá em cima, ó. Lançar, né, para frente para poder englobar a partícula, ele faz um ducto para baixo, ó. Tá? Ele faz um ducto para baixo, esse ducto vai aumentando em tamanho até que, ó, a membrana aqui fundindo, tá? Se encontrando e formando também uma vesícula que a gente chama de pinossomo. Lá em cima a gente chama de fagossomo. E aqui em cima a gente chama isso aqui de pinossomo, essa vesícula que foi feita. E aí vai ter ali o uso dessa substância líquida dentro da célula. Então, reparem a principal diferença. Fagocitose vem de comer, substância sólida. A membrana lança o seu pseudópode, que é como se fossem uns falsos pés, para frente para englobar. Já a pinocitose vai ser a entrada de líquido e a membrana plasmática ela vai invaginar fazendo uma invaginação assim no meio intracelular, né? A gente chama isso de ducto, fundindo a sua membrana. Fundindo a membrana, né? Fazendo um encontro aqui da membrana para formar essa vesícula que a gente chama de pinossomo. Então, é mais ou menos isso, pessoal, bem simples. Já a exocitose vem de externo, de sair. É quando, ó, vamos pensar aqui um exemplo que eu coloquei para vocês, um glóbulo branco e as bactérias do lado de fora. E aí essas bactérias vão querer entrar, né, para poder invadir esse glóbulo branco, que é uma célula branca. Os pseudópodes, os falsos pés, ou seja, a membrana plasmática, pessoal, ela lança, né, ela faz uma invaginação e lança essa estrutura aí que parece falsos pés. Teve o englobamento lá da bactéria, né, e aí teve a liberação de resíduos. Então, é quando nós temos resíduos, ou seja, substâncias saindo da célula a partir de algum processo que aconteceu ali. Então, é mais ou menos isso. Eu vou mandar para vocês vídeos de animação que vai representar isso de uma forma mais didática e mais dinâmica, tá bom? Até a próxima!